Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, essa semana a gente vai estudar o seguinte tema: cidadania, o direito a ter direitos. Então, vamos pensar o que essa simples frase já denota e representa. Então, se eu entender que a cidadania é o direito a ter direitos, então é sempre uma conquista pensar o que esse conceito de cidadania trouxe para a sociedade, para a humanidade, em que passa a tratar a todos como iguais em direitos perante a lei, né? Então é importante pensar, todos nós temos direito a ter direito. A gente não pode ser deixado à margem da sociedade, ser excluído perante todos esses direitos. Uma vez que dentro da sociedade a gente tem tantos deveres, mas e os nossos direitos? Será que somos tratados como iguais perante a lei? Né? Então é justamente sobre esses aspectos aí que a gente vai pensar um pouco na aula de hoje. Então, começando então a pensar, vocês acham que os brasileiros, de forma geral, não se importam com o que se passa à sua volta ou se importam? Nós, brasileiros, somos solidários? Nós nos importamos com o que acontece com o outro? Ou não? Desde que não mexa com o que é o meu direito ou o meu dever. Como que vocês pensam sobre essa ideia, sobre essas questões? O brasileiro se interessa pela cidadania? Ou seja, pelos direitos da população como um todo ou pelos direitos dele? E outra pergunta, né? Será que os brasileiros estão por dentro, são esclarecidos acerca do que são os seus direitos e de quais são os seus deveres? Quando que nós acessamos isso? Por que devemos saber? Qual é a importância disso? Então são alguns questionamentos que nos deixam a pensar. Será que a grande população ela é engajada? Ela procura estar ciente do que é a sociedade, em que momento a cidadania é ofertada a cada cidadão, em que momento o Estado ele deixa a desejar nas atribuições do que ele deve fazer para com a população. Então são esses aspectos que é importante a gente refletir na aula de hoje. A gente sabe que os seres humanos, né, todos nós, vivemos em grupos, né, gente? Se a gente pensar, nós vivemos dentro das nossas famílias, que é o primeiro grupo. Depois, quando a gente adquire, né, uma ocupação que a gente chama de trabalho, a gente já passa a fazer parte do grupo de profissão, né, de profissionais de uma determinada área. Tem também o grupo educativo, onde a gente passa por vários ambientes de instrução, né? Quer seja no curso técnico, na escola, ou mesmo aí numa faculdade, numa universidade, é o grupo educativo, onde a gente está recebendo o quê? Ensinamentos e aprendizagens de dimensões diversas, né? De várias áreas do conhecimento. Fazemos parte também, às vezes, de grupos políticos, né? Defendemos determinado partido em relação a outro, ou mesmo grupos de futebol, né? Um time em relação a outro. Tudo isso faz parte do nosso contexto social e da formação da nossa cultura. Fazemos parte também de grupos religiosos, cada um tem a sua crença, a sua fé naquilo que ele acredita e tem convicção na sua vida. Então, se a gente pensar o homem dentro da sociedade, ele é constituído por esses vários grupos que fazem o que ele é, que estabelecem a sua forma de entender e de ter hábitos e costumes dentro da sociedade. Por isso, nós precisamos nos relacionar e tomar dentro da nossa vida muitas decisões, e muitas dessas decisões coletivas. Às vezes não é só uma ação individual, é uma ação que também requer e recai sobre o grupo. Em outras palavras, fazem política. Todos nós somos indivíduos políticos. Nossas ações têm consequências e afetam outras pessoas, né, ou outros universos, vamos dizer assim, outras realidades de mundo, né? Política aqui, então, que eu falo, alunos, é entendida por toda decisão que influencia a vida de uma coletividade, né? Ou seja, às vezes a sua decisão influencia a sua família. Se você, no caso, é um vereador, sua decisão acaba afetando ali determinada vila, bairro, rua. Se você é um prefeito, sua decisão afeta todo o município, né? Ou seja, a cidade. Se você é um presidente, afeta todo um país. Então, isso que a gente está estudando como ato político, que as nossas ações têm suas consequências em nós e também no outro, afeta o outro. Então, dentro dessa discussão, é importante pensar, né, dentro desses contextos sociais e grupos que nós fazemos parte, existe sempre alguém que fica responsável, então, pelo poder de tomar decisões que organiza a vida em sociedade.
Essas decisões que são tomadas, né, por governantes atingem a vida de muitas pessoas, como eu já destaquei. Por exemplo, a criação de impostos, né, até mesmo para a manutenção da sociedade, da questão econômica, a construção de um hospital que vai passar a atender mais pessoas que venham a ter doenças e problemas de saúde, né? O fechamento de uma escola, por exemplo, pode impactar muito a população na questão das crianças que estão em fase escolar. Então, tudo isso, alunos, a gente vai perceber que viver em sociedade é ser, antes de tudo, reconhecido como um cidadão e como membro de um Estado, fazendo parte, então, de uma grande sociedade que ela é organizada de forma política, né? E pensar que nós vivemos em sociedade, então as minhas ações já interferem no mundo do outro e que eu sou um cidadão portador de direitos. E devo acessar esses direitos porque é direito meu, ao mesmo tempo que é direito também do Estado cobrar aquilo que é dever meu de fazer, enquanto fazendo parte de uma sociedade que vive em prol do bem, do progresso, do desenvolvimento da própria nação. Então, alunos, é um pouco disso que a gente vai estar estudando ao longo dessa semana, principalmente percebendo um pouco quais são os nossos direitos civis, políticos e sociais. E por mais que pareça complexo, não é tão difícil assim. Conforme as aulas, vocês vão entender melhor e compreender essas várias diferenciações de direitos. Então, desde já, agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.